Então, faz melhor. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Faz Melhor. Depois de um incrível hiato, nós estamos voltando com essa série spin-off do Ponto Contra Ponto, onde nós vamos comentar por extenso sobre algo e falar o porquê não funciona e o que nós faríamos para melhorar. Que muitos críticos ouvem sempre a frase, faz melhor, porque se não faz melhor. Então a gente decidiu fazer esse quadro. Mas isso já foi explicado no primeiro episódio, então hoje nós vamos comentar sobre o primeiro episódio dos Lunatics Unleashed, ou Lunáticos à Solta, como ficou conhecido no Brasil. Eu já vou falando, eu acho interessante essa série, porque eu acho bem interessante quando pegam algo cartunesco em geral, algo que é mais comédia e transformam em ação, porque se você quer fazer isso, você precisa trabalhar muito, mas muito bem. E eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu vou olhar esse episódio para falar sobre ele com mente aberta, da melhor forma possível, para não ter nenhum tipo de viés, para não pensar que pode ser tão bom como ruim, porque eu já vi algumas críticas tanto positivas quanto negativas. Algumas pessoas falam que esse desenho foi muito injustiçado, então vamos ver como é que é. E depois de assistir, eu posso falar que esse episódio é mal feito, é mal escrito, os personagens são ruins e não memoráveis, e é um péssimo primeiro episódio. Mas melhor começar de um ponto por cada vez. Primeiro, a história. Se você está tentando fazer uma série assim de ação que vai ser mais focada em lore, uma coisa que você precisa fazer é explicar sobre o seu universo. E no primeiro episódio você precisa explicar as origens dos personagens. Ben 10, por exemplo, na abertura nós vemos que ele pegou o relógio, mas o primeiro episódio mostra que ele pegou o relógio, nós já temos alguma exposição desse universo. E futuramente nós vamos conhecer ainda mais. Não é totalmente mostrado o universo, mas já é um bom começo. Aqui, eles começam como se fosse um episódio normal. Tipo, está lá, chega um iceberg e vai lá e começa a congelar tudo. Se isso talvez fosse um episódio comum da temporada, eu não ficaria tão bravo. Mas esse é o primeiro. A única exposição que nós temos de origem dos personagens é a abertura, que fala que o meteoro caiu na Terra e daí deu poderes aos lunáticos. Só que como que esse meteoro deu poderes a eles? Não tem explicação. Como é que todos eles conseguiram poderes ao mesmo tempo? Não tem explicação aqui também. Como é que era a relação dos lunáticos antes deles virarem heróis? Também não tem explicação. É tudo sem muita explicação do lore inicial, mas isso são coisas de primeiro episódio. Como é que o episódio se destaca por si mesmo? Bom, ele começa com uma exposição dizendo que é o dia mais quente do ano, que todos estão nas piscinas, tentando passar o calor. A série se passa no futuro, esqueci de falar disso também, são os descendentes dos Looney Tunes, e daí chega um iceberg. O iceberg vai destruir parte da cidade e depois ele vai começar a congelar tudo. Olha, eu sei, lógica de desenho animado, só que eu não me incomodaria com isso se o tom geral dessa série não fosse mais sério. E esse é um problema. Eles têm um tom sério na maior parte do tempo, só que eles acabam sempre quebrando esse tom com piadas sem graças ou com coisas que não têm consistência com as regras que eles estão tentando estabelecer nesse universo. Uma coisa que eu comentei na minha resenha de Barnyard Commandos, que parece que eles estão tentando fazer um desenho com lore e explicações, só que ao mesmo tempo tentando fazer ele parecer Looney Tunes, o que não realmente funciona pra mim. Depois de mostrar um pouco da cidade sendo congelada, nos é mostrado os personagens. E eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. Nós temos o Pernalonga desse universo, que minha nossa, que personagem chato esse. O problema não é ele ser espertinho, ele tenta dar uma de esperto em várias partes do episódio, mas ele não para de falar. Quase toda a cena com ele tem uma piada sem graça, só fica chato e tira completamente o tom sério que eles estão tentando fazer. A Lola eu não tenho muito a comentar. Ela é basicamente uma personagem que não teve muita exposição aqui, mas parece que eles estão tentando fazer algo com ela. Todos nós sabemos que a Lola original não tinha personalidade, então é um positivo eles estarem tentando colocar algum tipo de personalidade nela. Patolino ainda parece que ser um pouco burro aqui. Ele ajuda ainda,
mas ele acaba sendo realmente pateta na maior parte do tempo e ele não é reconhecido pelo que faz. Sim, ele é exibido e tal, mas ele ajuda no episódio, só que por algum motivo ele não ganha o reconhecimento da líder dos lunáticos que nos é mostrado aqui no final. O Taz desse universo é só decepcionante. Eles tinham tanto potencial para fazer um personagem assim como um super-herói, mas o que eles fazem? O Taz pode fazer aquele redemoinho lá no desenho original. É só colocar aqui, colocar ele fazendo os unidos, ele não vai ter muita personalidade. É algo infeliz quando, nos anos 90 mesmo, no Tiny Toons, o Roy Corroy, que é a contraparte do Taz nos Tiny Toons, tem muito mais personalidade do que a contraparte que está aqui nos Lunáticos. O Papaléguas também foi potencial desperdiçado. E é realmente preguiçoso o que fizeram com ele. O Papaléguas sabe correr muito rápido do Coyote no original. Então o que vamos fazer? Vamos fazer só o personagem correr rápido. Isso é um poder muito bom pra ele. Mas não, você precisa colocar uma personalidade nele, você precisa colocar muito mais no personagem. E eles insistem nesse poder do Papaléguas porque é mostrado um pouco de outros poderes que ele pode ter, mas eles continuam sempre mostrando, ele pode andar rápido, ele fala muito rápido. Sabe aquele tipo de fanservice que é mais pra te lembrar de algo antigo, que não se conecta tanto com a história em geral? Bom, é basicamente isso. Eles estão tentando lembrar a gente dos Looney Tunes clássicos, só que isso acaba ficando só forçado. Se eu quisesse ver os Looney Tunes clássicos, eu veria. Não precisa ficar me lembrando que existe algo melhor. O Coyote, eu gostei muito da personalidade dele. Ele é aquele personagem mais esperto, ele é sarcástico em vários momentos, e eu acho que o que faz ele realmente funcionar é porque ele lembra da contraparte dele, porque o Coyote antigo, eu acho que muita gente lembraria e acharia que ele é assim por como ele é mostrado nos Looney Tunes clássicos e como foi mostrado futuramente em curtas e séries futuras, mas também ele é único, ele tem a própria personalidade, ele não é só alguém que você vai lembrar só da contraparte. Ele é um personagem próprio. Eu acho que é isso que está faltando nos personagens principais daqui. Então uma coisa que eu posso falar que eu melhoraria se eu fizesse essa série é que eu colocaria mais uma personalidade única nos personagens. Infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não tenho muito para comentar sobre a história em geral do episódio. Isso não é porque ela não é interessante de se falar. Não, ela é muito interessante de se falar. Só que ela é tão chata e é aquele tipo de história que tem tanta coisinha errada que te deixa irritado e você não sabe nem por onde começar. Nós temos os vilões genéricos que tem os designs de vikings mais genéricos que eu já vi. Tem a líder dos lunáticos que nos é mostrado aqui, só que diferente dos lunáticos onde a gente ao menos tem uma exposição na abertura sobre a origem deles, mesmo que não seja bem feita, nós aqui não sabemos quem ela é. De novo, é o primeiro episódio e a gente não sabe quem é essa mulher. Por que essa humana, isso se for uma humana, se não for algum ser ou alguma espécie alienígena, eu não sei o que é ela. O que ela é e por que ela está mandando dos lunáticos? Isso é algo que precisaria ser explorado também. Eu acho que uma última coisa que eu posso dizer agora, que eu melhoraria, porque realmente tem tanta coisa ruim aqui que eu não sei nem por onde terminar, começar, como fazer esse ponto em geral, é que, como eu disse antes, as regras deste universo não foram bem estabelecidas e isso é algo que eu mudaria. Os personagens, na maior parte do tempo, eles têm um tom sério, só que daí os personagens ainda vão poder fazer as coisas de Looney Tunes. O Papaléguas e especialmente o Pernalonga ficam fazendo um monte de piada sem graça nesse episódio, que acaba irritando bastante. E no final do episódio nós podemos ver que os lunáticos neste universo podem derreter e se espichar, tipo o que aconteceu nos Looney Tunes. Só que quando eu vi isso pela primeira vez eu só fiquei confuso, porque mas esse não é o universo dos lunáticos, onde é mais realista? O tom todo e tudo estava mostrando que ia ser mais realista, só com os personagens tendo poderes. Então por que isso aconteceria? E eu acho que é isso que eu faria para melhorar os lunáticos. Desculpa se meu ponto ficou um pouco confuso, é que, como eu disse antes, tem tanta coisa ruim aqui que eu nem sabia por onde começar e nem por onde terminar. Bom, eu certamente entendo o que você quer dizer com tem muito a que se falar, não dá nem pra se achar por onde começar as coisas, porque a maioria das coisas aqui não tem pé nem cabeça. Mas então, eu acho que eu tenho três perguntas quanto ao que você comentou. Primeiro, como você expandiria as personalidades deles?
Você falou que eles tentaram fazer alguma coisa com a Lexi, né, que é a Lola desse universo, que o Coyote funcionou bem. Eu acho que ele funcionou bem em vários momentos, mas em alguns momentos ele só parou de ter personalidade. Da mesma forma que eu acho que a Lexi parecia ter um pouco de personalidade quando ela entra em cena pela primeira vez, ela parece ter um pouquinho. E os demais, eu acho que o pouco que eles mostram não é exatamente bom. Você comentou também que o Patolino nesse universo ainda é bobo, mas só pra esclarecer, você acha bobo no sentido positivo, cômico? Também ele pode ser bobo positivo ou negativo? E como você expandiria a personalidade deles? Em especial, considerando que eles parecem ter tentado, como você falou, mas obviamente não conseguiram muito bem. Eu diria que mesmo o que funciona melhor como Coyote ainda não funcionou o episódio todo. A segunda pergunta, como você falou, eles não sabem se eles querem fazer algo sério ou algo mais cartunesco. Também, como você indicou, não tem nada de errado. Você pode fazer uma série de ação mais cartunesca e aí o iceberg congelando as coisas e tal faria um pouco mais de sentido, mas me parece que eles estão usando isso mais como desculpa. Isso daqui vai ser difícil de fazer muito realista. É um desenho animado, ninguém vai levar a sério. Vamos pressupor que a premissa tem que ser a mesma. Tem que chegar um iceberg, tem que ter vikings dentro. Como você deixaria isso com um tom mais eficiente? Você iria mais pro cartunesco? Você iria mais pro realista? E como você faria isso? E a terceira pergunta, que é bem aberta, só porque eu acho que vale a pena comentar, já que você falou a questão do lore, pressupondo que a premissa tem que ser a mesma. Caiu um meteoro, começaram a ter poderes e tal, e você não tem um episódio, você tem a abertura. O que você faria diferente pra abertura funcionar aqui? Porque, claro, se a gente pudesse reescrever a série toda, você poderia escrever um episódio pra isso, mas mesmo assim a abertura tem que funcionar. Como você faria essa abertura ser expositiva como eles tentam e funcionar? Respondendo a primeira pergunta, eu acho que pro primeiro episódio, com a quantidade de personagens que eles têm aqui, não poderia desenvolver tão bem todos, mas eles precisariam ao menos ter colocado algo memorável, algo de diferente neles, como eu disse no meu ponto, que faria eles serem mais diferentes das suas contrapartes originais. Como eu disse, por exemplo, você poderia fazer vários poderes com o Papaléguas, ter feito algo criativo. Eu não consigo pensar no poder agora, mas existem várias possibilidades. Mas o que eles fazem, não, ele vai ser um personagem que corre rápido porque a contraparte dele nos Looney Tunes corria rápido. E esse agora vai ser o superpoder dele. Coisa mais criativa do mundo, né? Então, para tentar fazer isso funcionar, você poderia pegar e colocar traços da contraparte original, mas tentar trabalhar em cima algo novo. Tiny Toons não era literalmente os mesmos personagens, por isso que funcionou tanto. Eles pareciam um pouco, tinham alguns dos mesmos tropos e características, mas eram bem diferentes. Sobre o Patolino, ele é bobo, só que não é como nos curtas originais. Eu acho que eu não deixei tão explicado no meu ponto, mas ele só parece o personagem que todo mundo vai rir, todo mundo vai zombar, e o pouco que ele faz que parece ser algo que você acharia engraçado, parece mais ele tentando conseguir um pouco de reconhecimento, mas falhando. Isso acaba não sendo nem vergonhoso, nem algo que te entreter bastante, é só algo vazio. Eu diria que eu não achei o Coyote tão fraco em algumas partes, eu só não acho que ele participou inteiramente do episódio, ajudou tanto quanto poderia, mas ele continua sendo, em contraste, o que é mais memorável de todos. Ele não fica fazendo piadinha sem graça o tempo todo, ele realmente parece ter uma personalidade pra si só. Se bem que talvez isso possa não ser falando muito, porque os outros personagens não são bons, então quando você tem um mais trabalhado, você começa a achar ele melhor e achar ele bom. A segunda pergunta é um pouco difícil de responder. Se eu pudesse fazer, eu não faria este plot como o primeiro episódio. Parece mais um episódio de meio de temporada, ele não funciona como uma introdução, mas se eu tivesse que fazer, eu faria desde o começo. Primeiro mostra os personagens chegando naquela situação, talvez eles sejam amigos, talvez a Terra pode ser até futurista nesse universo, passou bastante tempo, e você pode colocar cartunesco com um pouco de realista no começo. Talvez se fosse crescendo aos poucos ficasse interessante durante os episódios e durante a série, mas nunca
a um ponto que ficasse muito sério e chato. Só que a parte dos Vikings é a que mais me pega, pela sua pergunta, porque é realmente muito difícil fazer isso pra um começo. Se eu precisasse fazer esse plot, eu tentaria primeiro introduzir os personagens, mostrar como eles ficaram nessa situação, e depois talvez vierem os Vikings, e pra fazer isso funcionar precisaria ser mais de uma parte de um episódio. Não tem como expandir tudo isso pra um episódio só de 22 minutos, porque ficaria muito corrido para um primeiro episódio, na minha opinião. Então, se eu tivesse que fazer, eu faria 2 partes e tentaria expandir. Tentaria colocar uma motivação melhor nos vilões. Terceira pergunta é um pouco fácil pra mim responder, porque a abertura que eles tentam fazer pra série é basicamente o meteoro chegando e daí mostrando os personagens nas versões realistas deles em uma montagem de um de cada vez e daí vai mostrando os poderes e tal. Algo bem clichê. Pra fazer isso funcionar no estilo de série que eles estão tentando fazer, você poderia fazer algo como Ben 10. Eu faria realmente algo como Ben 10. Você mostra o personagem chegando naquela situação com o meteoro e um a um demonstrando algum poder deles. Você não vai simplesmente mostrar o meteoro chegando na Terra e depois vai mostrar uma compilação. Você pode mostrar como eles eram antes, e depois que der uma explicação sobre o meteoro, você mostra alguns poderes deles e como eles mudaram com a reação do meteoro. Também pode ter alguns detalhes como mostrar como é que a Terra reagiu a isso. Em uma abertura de, eu imagino, 27 segundos daria pra colocar tudo isso. E eu acho que isso é tudo que eu melhoraria, gente. Não se esqueçam de ver a parte do Resenha Redonda no canal dele e até mais. Fui!